Olá, meu nome é Fernando Tarim, é um prazer estar aqui com vocês. Esse curso aqui, ele não é um curso aberto, porém, nós decidimos liberar ele para a rede e para todos aqueles que querem evoluir o ser, né? Além do curso se chamar Neurotenacidade e falar de empreendedorismo e prosperidade, nós vamos tratar muito do ser, porque a evolução depende do ser, não do conhecimento, não da ciência. Enfim, minha formação atual é teologia na Unifran, tá? Minha pós vai ser neurociência na PUC, ok? Mas tenho faculdade de direito, porém não tenho OAB. E tem alguns outros cursos de, enfim, cosmologia, astronomia, enfim. Tudo isso é para fazer com que o ser venha a ser conhecedor. Porém, a essência, ela precisa ser dita. Se eu não me conhecer, se eu não conhecer da onde vem a minha força, a minha energia, é como se você tivesse direitos, mas não conhecesse as leis, né? É mais ou menos isso. Então a ideia aqui é mostrar para você qual é a sua capacidade real, o que realmente faz você um vencedor, como tornar você uma máquina de prosperidade em todos os quesitos. Porém, você vai ter que assistir o curso inteiro. De repente, no começo, pode ser um pouco entediante, porque eu vou falar do ser, eu vou falar da alma, eu vou falar da base de conhecimento, eu vou falar como que acontece todas as coisas dentro de você, para depois partir para a neurotenacidade. Tem sim alguma coisa nesse primeiro módulo, nessa primeira aula, falando já de neurotenacidade, né? Mas ao longo do curso você vai ver que o aprofundamento nisso vai fazer você conhecedor de muitas coisas interessantes, tá? E aí, o modo operante da sua vida será diferente, ok? É como se eu conseguisse entrar no teu, enfim, cérebro e hackeasse, mostrasse para onde caminhar e para onde olhar. Né? Como se hoje você estivesse caminhando de costas e olhando para outro lado, né? E você quer chegar ao objetivo. Então, chegar ao objetivo caminhando de costas não faz sentido. Né? Ou olhando de lado não faz sentido. Você precisa estar alinhado com aquilo que realmente você quer. Mas, para você estar alinhado com tudo isso, você precisa ter um ser bem resolvido. Né? Então, ansiedade, síndromes, insônia, aquele medo constante, enfim, tudo isso precisa passar. Tudo isso precisa sair da sua vida. Eu tive, né, lá na adolescência, uma adolescência meio conturbada, até na juventude também, né? Porém, quando eu comecei a buscar aquilo que realmente fazia sentido, eu quis aprender. Eu queria saber mais do cérebro, da mente. Hoje eu estou com 46 anos, mas eu queria muito saber, né, como funcionava o ser humano por dentro, o que pensava. Tudo isso me fez caminhar para toda essa minha formação, para o que eu sou hoje. Porém, a ideia, né, do empreendedorismo e da prosperidade, obviamente, veio da necessidade. Eu passei algumas situações constrangedoras no quesito financeiro, né, no quesito palavra. Eu sempre prezei muito a minha palavra e eu tinha certeza que, pelo conhecimento que eu tinha obtido, enfim, pelo investimento que eu tinha feito também, né, na minha alma e aquilo que eu via como sendo algo que, enfim, não pudesse voltar atrás, que não teria como dar errado. Em 2015, eu comprei uma casa onde eu moro hoje, em 2015, e eu fiz uma promessa de pagamento em 3 anos. 3 anos eu quitaria essa casa. Essa casa custava 2 milhões, 2 milhões e 200. Só que passou os 3 anos e nada, eu não consegui pagar essa casa. E aí veio muitas humilhações, constrangimentos e etc. Só que em 2019, eu fiz uma promessa de novo pagamento para o proprietário, né? Então, na realidade, ele começou a mandar corretores, tava iniciando a pandemia. Enfim, eu falei para ele assim, ó, vou pagar até dia tal, vou dar a primeira parcela, a segunda. No final das contas, em 4 meses eu paguei a casa. Mas isso, né, foi a mentalidade que foi mudando, foi se transformando, né? Então, é isso que eu quero passar para vocês. A ideia de como não. O objetivo aqui não é fazer você ter 2 milhões em 4 meses. Não, não é isso, tá? O objetivo aqui é mostrar que tudo vai acontecer independente se você quer ou não. Porém, o que vai acontecer ao seu favor vai depender da sua atitude, vai depender da forma que você vê, enxerga o mundo, tá? Porque o mundo vai caminhar independente se você quer ou não. Ele vai caminhar. Isso é natural, tá? Assim como, por exemplo, um átomo de urânio, ao final de um processo de anos, né, milênios de anos, ele se transforma em chumbo, uma coisa natural da natureza, né? Enfim, uma coisa que acontece com um metal, assim tem que acontecer com o ser humano. O ser humano ele nasceu para a evolução. A evolução do ser humano simplesmente está no conhecimento dele. Não está necessariamente no tempo, mas nas experiências, no foco, para onde você olha, o que você faz, como você caminha em direção àquilo que você está vendo, olhando, né, objetivando, mas se você não tiver conhecimento, será que isso vai dar certo? Então, aqui, essa primeira aula é sobre isso, é sobre o ser, ok? Para isso eu vou começar a falar de algumas coisas que podem trazer aí uma abertura de mente para você. Então aqui, ó, fundamentos da neurotenacidade, ok? Vai aparecer as letrinhas aí embaixo para mim, enfim, também me, né, localizar e você também ler, ok? Então o começo é a alma, o comando central do ser humano. Isso daqui é muito importante, né? A ciência, no século XVIII,
por alguns influenciadores filósofos, né, a ciência se separou da teologia. Isso foi uma, algo péssimo. Obviamente que tinha, né, algumas situações que prejudicavam a ciência, porque a teologia era mantida, né, no caso, com poder supremo, praticamente. A teologia era mantida pelos padres, né, pelos mosteiros, etc. E a ciência nasceu dentro da teologia. Só que conforme a ciência foi, né, se adaptando e foi crescendo, a ciência se achou no direito de não depender da teologia. E até que a teologia acabou deixando de se tornar, ou deixando de ser uma ciência. E somente muito depois a teologia voltou a ser uma ciência na qual a ferramenta principal dessa ciência, teologia, é o livro sagrado, a Bíblia. Okay? Nós não vamos falar aqui de religião, não vamos falar de igrejas, mas como o meu assunto principal é neuroteologia, pode acontecer de ter algumas citações desse livro, tá? Que é a fonte do ser humano, praticamente o manual de todo ser, ok? E tudo nasceu dali. Então a gente não pode. Esse foi o erro maior da ciência, querer trazer, né, tudo sobre o átomo, tudo sobre o visível, né? Então a gente percebe que a ciência descobriu muita coisa, ela foi a fundo, ela entrou, né, enfim, dentro do átomo, né? Ela descobriu que o átomo tem prótons, nêutrons, né? E uma base, ou seja, um núcleo, e elétrons em volta do prótons, do núcleo. Resumindo, tudo isso ligado pela força nuclear forte, tá? Então a força nuclear, se não fosse a força nuclear, o próton e o núcleo, o nêutron não estaria ligado, colado ou preso ao núcleo. Automaticamente não existiria átomo. Automaticamente nós não existiríamos. Então, essa força, que é maior que a força da gravidade, ela faz com que tudo isso esteja voltado para o núcleo, né? Enfim, então, microscopicamente falando, né, quando a gente fala já de física quântica, a gente já vê as partículas que são os quarks, né? Então, para formar, né, um átomo, lá tem o núcleo, tem os prótons, e no caso, dentro dos prótons ainda, indo mais a fundo, tem os quarks, né? E o elétron é uma partícula elemental, ou seja, isso forma um próton, ou quer dizer, um átomo. Ou seja, para que você veja algo, qualquer coisa que você pegue na mão, né, é formado por átomos. Só que muitos átomos, né? Resumindo, a ciência foi muito além e decidiu, com essa sabedoria, né, ela decidiu não crer mais no ser, na alma. Isso deixou a ciência vazia. Né? Só que como voltar atrás? Só que isso é a decisão da ciência. Só que a ciência ela é composta por homens. Então, por isso hoje nós temos homens que cegamente só crêem na ciência e homens médicos, cientistas, que creem no ser ou na ciência, né? No caso espiritual. Então, agora, ser feliz, estar feliz e compor o ser humano é uma coisa que você e eu nós temos que decidir. Então nós podemos nos utilizar da ciência e nós podemos nos utilizar da teologia. E quando se fala em neuroteologia, nós estamos falando de neurociência com teologia, ok? Então, neuroteologia vai mostrar para você essa essência, né? A alma, comando central do ser humano. Isso daqui é preciso ser dito, ok? Mente não tem nada a ver com alma, cérebro não tem nada a ver com alma, o corpo não tem nada a ver com alma, o espírito não tem nada a ver com alma e nós vamos mostrar os detalhes para você, ok? O que é alma então? A alma é você, sou eu. Eu estou conversando com você aqui, é minha alma que está conversando com você, tá? É minha alma que se utiliza do cérebro, que pode ou não estar contaminado com prazeres desse mundo, ou viciado com os prazeres desse mundo. Mas a minha alma decide se ela faz o cérebro, tá, se reeducar a partir da neuroplasticidade ou não. Enfim, a gente vai prolongar um pouco mais. Porém, vamos detalhar isso. Mas a alma, praticamente, é o comando, tá? É a central do ser humano, ok? É como se houvesse uma cabine de controle e ali dentro estivesse um comandante, comandando tudo e formando a mente, desenvolvendo a mente. A partir do quê? A partir do cérebro e a partir do conhecimento que está no espírito. Vamos falar mais. Bom, a alma é o núcleo da identidade, como dito, né? Quem é o que é você, né? Então, quando alguém fala assim, ó, tinha que ser o Fernando mesmo, um exemplo, tá? É, Nesse tinha que ser o Fernando mesmo, envolve uma personalidade, envolve uma mente formada pela alma, ok? E por trás dessa personalidade, quem é realmente a pessoa que gerou ela, o responsável por ela, é a alma, ok? Então a alma decide contra os próprios impulsos. É aqui que se forma a personalidade. Cada impulso que você tem gera, no caso, uma reação, uma ação, e isso faz de você o que você é. Porque quanto mais impulsos negativos e quanto mais você cede, mais você vai mostrando para o cérebro que o caminho é aquele, ok? E se isso envolve prazer, nossa, o cérebro ama isso. Porque é o cérebro que curte, é o cérebro que decifra o prazer, é o cérebro que gera os hormônios. E a alma, de tabela, também sente o prazer que o corpo está sentindo,
ok? Então existe uma série de situações que faz você partir para o que é prazer. Não traz benefício nenhum. Mas o prazer gera satisfação para o corpo e satisfação para a alma. Então a alma precisa tomar decisões. Então aqui, ó, a alma decide contra os próprios impulsos. A alma combate os prazeres da vida moderna. Então se eu sei que o meu filho, né, por mais que ele esteja amando aquilo e aparentemente esteja me amando por eu dar muito doce para ele, mas eu sei que esses doces vai prejudicá-lo, automaticamente eu preciso, né, eliminar esses doces da vida dele. Porque eu sei que lá na frente isso vai trazer problema neurológico, isso vai trazer problemas para os dentes, para o organismo, para o corpo, né? E o vício, né? O vício que se impregna no cérebro. E para a alma vencer esse vício é uma luta, ok? Vamos falar mais disso também, tá? Então, resumindo, imagina o filho que você sabe o que você precisa fazer com ele, mas você não faz. É sua alma. A sua alma, ela precisa cuidar do cérebro, do corpo, cuidar dela mesma. Por mais que ela sinta prazeres a partir do corpo, ela precisa cuidar dela mesma. Ela precisa saber que aquilo é um investimento ruim para ela. E aquilo, ou aquilo é um investimento bom para ela, ok? Então a alma madura, ela gera prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade não envolve só dinheiro, envolve tudo, né? E o espírito? Agora entra o espírito, né? Quando a gente fala de espírito, a pessoa pensa que está falando já de espiritismo, de religião. Não. Aqui é o seguinte, o homem, ele foi formado de alma, corpo, que é o que você está vendo aqui, alma que estou falando com você, corpo é o que você está vendo, e conhecimento, tá? Esse conhecimento, ele é armazenado em alguma coisa, em algum lugar. Aquilo que você pensa é o que você é, certo? Se você passar a ter amnésia a partir de agora e esquecer de tudo na vida, acabou você. Você é aquilo que você tem dentro de você. Dentro, o que eu falo é conhecimento. Então, esse conhecimento aqui, ele não está armazenado dentro do cérebro. A ciência fatia cérebro até hoje para saber que lugar que está o conhecimento, mas ela nunca vai achar, porque não está ali. Ok? Não está ali. O cérebro, ele é a máquina que nós temos para gerar hormônios, para conduzir o corpo, para trazer a felicidade, satisfação para a alma, etc. O cérebro, ele precisa estar presente nesse mundo para que esse mundo ele venha fazer sentido. Sem cérebro, sem corpo, sem hormônio, sem não existe alma. A alma, ela passa a viver em outro nível, né? Em outra frente, não no material, ok? Então, resumindo, o espírito é esse conhecimento. O conhecimento ele está armazenado em algum lugar que a ciência não descobriu, mas, né, que a teologia sabe, que é o espírito. Então o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Essas três frentes, a tríade, é o que forma o ser humano. Então, imagina só, a alma, ela usa o cérebro para acessar os conhecimentos que está no espírito. A alma que gera conhecimento, ou que busca o conhecimento, para que o cérebro armazene no espírito, ok? Então, resumindo, quando a alma precisa de experiência, conhecimento e tomar decisões, ela pede para o cérebro, procura semelhanças ou experiências que eu já tive. Ou calcula aí as probabilidades, as possibilidades para que eu possa ter sucesso nisso, certo? E quando a alma, ela ignora o córtex, ou seja, as decisões que o cérebro traz e as probabilidades que ele traz, como, ó, isso daqui é ruim para a gente, isso daqui é ruim para o corpo, isso daqui, mas a alma quer prazer. E a alma convence o cérebro que ele vai fazer aquilo, que ele vai tomar aquela atitude, e o cérebro passa a ter prazer, automaticamente a alma, o cérebro e o corpo estão em êxtase. Legal? Muito bacana. Só que o cérebro, ele pode tomar algumas atitudes de vício e ele pode conduzir depois a alma a fazer aquilo. E a alma acaba viciando naquilo. E isso gera uma mente. O que é a mente? A mente é o legado de tudo que esses três, de tudo que a tríade faz. Então a mente nada mais é que os hábitos automáticos que o ser humano passa a viver de uma forma prazerosa sem pensar nas consequências. Por quê? Porque o cérebro, que é o que se materializa, que materializa a alma nesse mundo, ele passa a falar o seguinte: ó, ignora aquilo lá, vamos partir do prazer. Então ele apresenta as probabilidades que ele conhece e tem como sucesso. Porque o cérebro ele quer descansar, quer prazer, é isso que ele quer. Para ele viver no modo automático é muito mais tranquilo e muito mais barato do que ele ficar pensando em probabilidades e futuro, ok? Então, resumindo, a alma, ela toma decisões e depois ela se ferra. Por quê? Porque as decisões ruins que ela toma acaba viciando ela mesma. É como se você quisesse o olhar do seu filho, né, de apaixonado, de eu amo meu pai, e você desse só porcaria para ele porque você quer somente aqueles momentos que ele te considera. Só que você não fala não para ele. Você está olhando somente o hoje, o agora. Só que lá na frente o seu filho vai te odiar. Por quê? Porque ele vai ter problemas de saúde, ele vai ter problemas neurológicos. E ele vai falar assim: ó, meu pai foi um péssimo pai. E como que você vai mudar isso depois? Não tem como. Ok? Então, aqui você está aprendendo que é muito importante você falar não para você. Né? Ah, mas eu já sou um viciado em comida, eu já sou um viciado em droga, eu já sou um viciado em muita coisa. Tá, beleza. É possível mudar isso? O meu cérebro, a ciência dizia há um tempo atrás
que depois dos 20 anos o cérebro não mudava mais, que era como se fosse uma estátua esculpida e que a partir daquele momento, se você tivesse, por exemplo, síndrome do pânico, você não mudaria nunca, porque você foi formado ou a sua bagagem trouxe aquilo, aquela herança para você e você seria infeliz para sempre. Mas hoje, a ciência já fala da neuroplasticidade, ok? Ou seja, o que gera neuroplasticidade? A decisão da alma, o desejo que a alma tem de mudança. Quando a alma fala o seguinte, ó, chega, eu vou me. Imagina que você está indo numa direção e você fala assim, eu vou converter meu carro para outra direção. Tipo, é mais ou menos isso. É uma conversão de direção. Então, quando você fala, eu vou mudar, meu, o seu cérebro vai brigar com você, o seu corpo vai brigar com você, a sua mente não vai condizer com as novas atitudes que você está tendo. As pessoas vão falar assim, poxa, mas não parece a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Por quê? Porque elas estão acostumadas com outro tipo de personalidade. E aí você muda. Então, quer dizer, isso é a mudança de curso, de lado. Só que para isso, você precisa começar a alimentar no espírito o que é conhecimento de verdade, os prazeres de verdade. Por exemplo, o cérebro, quando ele fala para a alma, a gente precisa de prazer. Então, o cérebro, logo, ele quer trazer para você as possibilidades que geram esse prazer, né? Ou seja, ele quer dopamina. A dopamina é o adiantamento de um prazer. Então ele fica ali, é como se fosse a expectativa do prazer. E a alma fica ansiosa. Aí já vem ansiedade, expectativa, tudo isso é dopamina. E a dopamina tá lá, ó, com tudo. Por quê? Porque o cérebro gerou a dopamina. O cérebro ele tá viciado nisso. O cérebro ele passou a entender que quando ele gera expectativa em você, você cede. Então, sobre a pornografia, sobre a alimentação, sobre isso, enfim. Mas aí o cérebro vem e joga na mesa. E aí você, olhando para aquilo, passa a ter ansiedade. Por quê? Porque veio hormônios no seu corpo que gerou isso, que é a dopamina. Mas você, alma, naquele momento, você pode chutar tudo, meter o pé e falar assim: não, peraí, não quero isso, não vou ter e acabou. Nesse momento, então, você começa a falar pro cérebro assim: pô, já era para você, entendeu? Os seus planos agora, os seus desejos e etc. vão ser frustrados, porque eu vou buscar uma fonte real de prazer, uma fonte real de dopamina. Né? Então a dopamina pode vir, por exemplo, para uma precipitação a assistir um filme pornográfico, para uma precipitação a ter aquele prato na sua frente, sua boca já começa a salivar, e vários outros vícios, né? Droga, cigarro, bebida, etc. Só que quando você fala pro cérebro assim, não, a partir de agora, a dopamina vai ser a dopamina de homem mesmo, a dopamina de mulher mesmo, pessoa que decidida, que tem palavra, e você busca outros caminhos, então o cérebro começa a aprender novamente, e aí começa a gerar a neuroplasticidade, ok? Então o espírito é o arquivo de experiências e significados. O espírito enfraquece ou se fortalece na percepção da alma, tá? É a alma que define, ok? Se o espírito se torna fraco ou forte, tá? A reescrita do espírito depende da decisão da alma. A decisão da alma é a que muda, é a que gera neuroplasticidade no cérebro e é a que transforma os hábitos, é a que transforma a vida do ser humano, ok? E o espírito organizado vive clareza e evolução. Não tem como você não evoluir com conhecimento, com disciplina, tá? Quando você começa a viver a disciplina e as recompensas vêm pela sua disciplina, vêm pelo seu esforço, né? Você começa a perceber que a dopamina, ela começa a fazer você querer fazer mais. Poxa, eu corro. Vamos supor que você começou a criar um hábito de correr e você já está correndo 1 quilômetro. E aí você fala assim, eu preciso correr 2. E você se esforça. Essa expectativa de alcançar os dois, essa é a dopamina verdadeira. A expectativa de terminar um curso é a dopamina verdadeira. A expectativa de que o trabalho vai dar certo, de montar uma empresa, enfim, de ajudar uma pessoa, isso é dopamina verdadeira. Então você começa a falar pro seu cérebro o seguinte, ó, vou te dar o que você quer, mas não do jeito que era antes. Entende? Ou seja, você começou a mudar, tá? E aí o corpo, o veículo que materializa o destino, né? Então, a gente nem precisa falar muito do corpo. A gente falou da alma, do espírito. O corpo nada mais é que o campo de execução, é aquele que vai e executa, né? O corpo, ele é o servo do cérebro. E o cérebro, ele é o arquiteto de construções, né? Então a alma, ela, primeiro, para se materializar, como eu falei, ela vai até o cérebro e fala assim, ei, o que você tem de opção para mim? E o cérebro, ele obviamente que para poder trabalhar, ele precisa de informação. Então ele vai até o espírito e traz, calcula e joga para você. Ó, alma, tem isso daqui de opção, tá? E aí você decidindo, corpo, faz isso, caminha, anda. Entendeu? Eu não quero vender, vai vender. Você vai bater de porta em porta, você vai produzir conteúdo, você vai fazer isso, você vai estudar, você vai gerar. E é isso. Okay? Você vai prover para sua família, para sua casa. Vai dar certo, corpo, vai. E aí o corpo tem que ir, ok? Então, ó, o corpo que destrói a jornada. A gente quer dizer o seguinte, que se você não treinou o seu cérebro, se o seu cérebro não produziu os hormônios corretos, se a dopamina é falsa, se muitos hormônios eles estão sendo escassos ou excessivos, você passa a ter ansiedade, você passa a ter síndrome do pânico, síndrome do medo e etc. Então, quando isso acontece e o corpo está danificado, ou seja, está cheio de hormônios ou com falta de hormônios,
com excesso de hormônios ou com falta de hormônios, o que acontece? O corpo acaba destruindo a jornada. Ele acaba não conseguindo a caminhar. Pô, ele não dormiu, como que ele vai ter energia, né? O corpo disciplinado, como está na outra página, amplificador da evolução. Então, o corpo disciplinado, ele faz com que a evolução aconteça, ok? Por quê? Porque ele tem energia. Porque a alma sabe o que precisa fazer. O corpo tem energia para executar. A alma fala pro cérebro assim, ó, você vai fazer. E o corpo estando pronto, o cérebro fala, então vai corpo, faz. Mas se a alma sabe o que tem que fazer, fala pro cérebro fazer, mas o cérebro, ele tem, no caso, problemas neurológicos, não está produzindo hormônio, a alimentação que você come é péssima, né? Já está gerando problema neurológico. Inclusive, a alimentação já é parte de uma doença, porque você é obeso no cérebro e não sabe. Então, resumindo, você precisa cuidar do corpo, ok? O corpo é algo muito importante. E o cérebro é a ferramenta estrutural da alma, né? Aqui a gente já parte para o cérebro. O cérebro, ele é parte do corpo, ok? A alimentação que vai para o corpo, o intestino, né? Enfim, vai também para o cérebro, ok? Então, o cérebro é parte do corpo, porém, eu trato ele de uma forma diferente porque ele é a ferramenta principal, tá? Então, ele é a ferramenta estrutural da alma. O cérebro é o mediador entre intenção e ação. Como eu falei, tem alma, cérebro e espírito. A alma não consegue chegar no espírito, ela chega no cérebro, porque ela é ligada ao cérebro, ok? Você pode ver que todo o sistema nervoso do seu corpo, tudo que tem dentro do seu corpo, quando você recebe um beliscão lá no dedo do pé, né, em milésimos de segundos, na velocidade da luz, chega no cérebro. E a alma sente. Por quê? Porque o corpo é ligado no cérebro. E a alma é ligada no cérebro. O cérebro é ligado na alma. Então, resumindo, a alma chega ao cérebro e fala, e aí? Obviamente que o cérebro pega as informações e tá aqui as opções. Pronto, tá? Então, resumindo, cuidado com o cérebro reativo, tá? Cuidado com o cérebro reativo e o estado de sobrevivência. É necessário você saber que o cérebro que não está sendo cuidado, ele tem um compromisso de reatividade. Ou seja, ele quer viver em estado de sobrevivência. E viver em estado de sobrevivência é viver com medo. Ou, melhor, é viver somente no estado automático, né? Enfim, os hábitos comuns, aqueles que você não precisa ter energia para pensar, projetar, arquitetar, é mais ou menos o estado que o cérebro vive, tá? Então, resumindo, junto disso tem algo que faz ele ser reativo, algo que faz ele ser medroso, algo que faz ele ser desanimado, automaticamente vem todas as outras síndromes junto com isso, né? Por quê? Porque ele está despreparado, ele ainda não sabe o que é dopamina real, ele não sabe o que é hormônios, né, de verdade. Na realidade, ele vive uma falsidade, ok? Então, cuidado com o cérebro reativo, né? Neuroplasticidade gera organização interna, neuroplasticidade, não esquece, é a retransformação, é a transformação do cérebro, é a remodulação do cérebro, é mostrar que ele tem outras formas de obter prazer, de obter, entendeu? O que é realmente sano, né? Lícito. Então a alma mostra para o cérebro, ó, o caminho é esse. E aí ele começa a ter as primeiras dificuldades, mas ele consegue se mudar, ele consegue criar novas trilhas. Então isso é, tá? A neuroplasticidade. Quem gera isso? A alma, ok? O cérebro é o engenheiro da prosperidade. E obviamente que o cérebro é o engenheiro da prosperidade, ok? Bom, a mente, o produto final do sistema. A mente é o produto, a mente é o legado. Mente e cérebro são duas coisas diferentes. Cérebro é o físico, que é a massa encefálica, né? O encéfalo. Isso é o cérebro. A mente é o produto final de toda essa tríade trabalhando junto. A mente, no caso, ela é aquilo que eu disse lá no começo, né? Quando alguém olha e fala assim, ah, tinha que ser o Fernando mesmo. Nesse momento, a pessoa está falando, poxa, essa conduta, ela é característica do Fernando. Deu para entender? Por quê? Porque o Fernando tem esses hábitos. Isso é mente. Então a mente ela é formada todos os dias. Todos os dias. Tá? A mente de ontem é diferente da mente de hoje. Porque de repente hoje você aprendeu algo e você fala assim: eu vou me esforçar para que isso aconteça na minha vida. Pronto, já está mudando a mente. Ok? É óbvio que esses hábitos demoram um pouco para fazer com que o seu cérebro esteja confortável. Né? E comece a trabalhar sem gastar tanta energia. É por isso que a pessoa, quando fala assim, eu vou tomar essa decisão, no começo é muito difícil. No começo até ela pegar. Tem gente que fala assim, eu odeio academia. Eu odeio academia. Então ela vai um dia, vai outro, pega pelo colarinho, você vai, e aí chega lá, e aí depois outro dia ela vai de novo, daqui a pouco ela desiste. E aí, ó, não vou, não adianta porque eu não gosto. Não adianta porque não é a minha praia. E ela desiste. Por quê? Porque o cérebro dela estava odiando e conseguiu convencer ela que não era aquele caminho. E o cérebro dela colocou né, alguns atalhos, né? Enfim, ele é arquiteto, ele é engenheiro, ele é muito esperto. Então ele falou o seguinte, ó, vamos tentar buscar outra coisa, entendeu? A nossa praia não é essa não. Existem pessoas que nasceu para isso, outras não. Então ele começa a jogar um monte. Quem falou que não existe um ser humano que não nasceu para fazer academia? Na realidade, a academia nada mais é que você ter força para levantar o seu corpo do sofá, por exemplo, né? Quando você levanta do sofá, você está trabalhando, né, com glúteos, você está trabalhando com quadríceps, sim ou não? Ou seja,
Isso é academia. Só que na academia você pode levantar e colocar um peso a mais. Para quê? Para que você sinta o seu corpo mais leve. Então, nisso, o cérebro consegue enganar. Né? Ah, porque academia, negócio de puxar ferro. Não é puxar ferro, é aumentar, né, a sua força, né, a sua estabilidade. Entende? É fazer com que o seu core esteja mais ativo, mais forte, com o seu metabolismo vai trabalhar mais. Quanto mais necessidade de força você tiver, mais testosterona você vai ter. Ou seja, o cérebro começa a falar para você, não, 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 e aí você acaba acreditando, e aí você acaba parando, e a sua mente não é formada na rocha. Ela é formada, enfim, na mentira, né? Vamos lá. Mente é o produto de toda a estrutura humana da tríade. Sim, tudo que a tríade decide fazer, quando a alma fala cérebro, você vai fazer isso porque eu estou mandando. Porque se você não fazer isso, o hormônio X não vai, enfim, chegar a ser suficiente para que eu possa ter energia. Ou o hormônio Y não vai me deixar feliz. Né? Eu estou vivendo em depressão, né? Estou vivendo num constrangimento de um loop. E você precisa fazer isso e vai fazer e acabou. E aí ela começa a trabalhar naquilo, ela começa a formar uma nova mente. Ok? Então, a mente é isso, né? É o resultado final de tudo isso daí, ok? A mente fraca tem como consequência o desalinhamento do corpo. Aqui tá errado, né? Algo e espírito, né? Do corpo e do espírito. Esse desalinhamento que acontece vai fazer com que, primeiro, corpo, quando eu falo corpo aqui, eu tô falando de cérebro também. O cérebro, né, ele não está alinhado a produzir novos hábitos, porque ele quer somente o que é fácil. Automaticamente, o cérebro não reconhece novas decisões da alma ou novos comandos como sendo coisas importantes e coisas que vão evoluir. Automaticamente, isso não é registrado no espírito, não é registrado como conhecimento válido, ou como conhecimento a ser seguido, ou como conhecimento que traz, no caso, resultado. Isso desalinha o corpo e o espírito, ok? A mente forte depende de uma construção progressiva. Para construir uma mente forte, você tem que falar, vai ter que ser assim e tem que ser, tá? A mente é o espelho da alma. Na realidade, uma alma forte, imagina sua alma como uma criança. Quanto mais você diz não para ela, e quanto mais você educa ela, quanto mais você evolui com ela, mais ela se torna uma alma de personalidade. A mente praticamente reflete isso. Então aqui praticamente é o espelho da alma, né? O que é neurotenacidade? Aqui eu entro um pouquinho, tá? E aqui eu começo a mostrar para você, no caso, aprofundar dentro do termo do curso, ok? E aí, nas próximas aulas, a gente vai falar muito mais. As próximas aulas, elas, aqui é praticamente o conhecimento do ser, né? As próximas aulas começam a falar o que o ser tem que ver, para onde você tem que olhar, entende? E aí você vai perceber, mudar, mudar aqui, nesse aspecto, nesse âmbito, mudar é uma coisa que não se questiona, você precisa fazer. Né? Isso é natural do ser humano, nós nascemos para a evolução. Então, neurotenacidade nada mais é que a evolução suprema do ser por decisão e ação. Você decide e toma atitude, ok? Então aqui, ó, o neurotenaz, ele é mais que uma pessoa resiliente. Ele é mais que uma pessoa insistente. Ele tem qualidades e atributos de uma pessoa que não volta atrás nas decisões dela. Ele não teme ser rebaixado, humilhado. Pelo contrário, ele aproveita cada situação daquela que ele está passando para analisar a evolução, para dizer, eu não vou ser assim, eu vou ser melhor que isso. Mais ou menos assim. Eu me lembro que eu morava, né, num bairro bem pobre. E eu lembro que uma criança que era amiguinho, né, a gente sempre estava junto, eu ganhei um pacotinho de bolacha e eu falei para ele, você quer? Ele falou assim, eu quero. E aí nós fomos comendo essa bolacha e tal, chegamos até o final do pacote, beleza. Isso era raro pra gente naquela época, né? Minha família sempre foi uma família bem pobre. E esse menino, uma vez, ele ganhou um pacote de bolacha. E aí ele chegou comendo o pacote de bolacha assim, oba, dá uma. Ele, não, é minha. Então, resumindo, existem pessoas que nascem com essa mentalidade de escassez, né? Tipo, eu vou dividir para quê, né? Você decide o que você quer ser. Naquele momento eu falei assim, ó, eu não vou ser assim, eu vou ser diferente, entendeu? Aquilo lá não serviu para mim criar raiva, não, serviu para evolução. Você decide o que é evolução para você. Ah, mas a vida foi dura comigo. Ah, mas me maltrataram, eu vou maltratar também. Vou dar, tipo, com a mesma intensidade, né? Vou pagar com a mesma moeda. Isso não é algo de um neurotenaz. O neurotenaz, ele sabe que a evolução do ser está ligada ao universo, está ligada às leis naturais. A evolução do ser humano está ligada à vida dele com o Criador. Existe algo muito poderoso por trás de tudo. Okay? Existe algo muito grande por trás de tudo, né? Se você parar para pensar, já falando em cosmologia, né, enfim, astronomia, vai. Se você pegar a Lua que está, né, ligada à Terra, a Lua faz parte da Terra, não sei se você sabe. E existem pessoas que pensam que lá na Lua não tem gravidade, né? A gravidade só tem na Terra. Negativo. Você está com o pé no chão porque existe gravidade. Porém, a Lua, ela também quer estar com o pé no chão. Ela quer chegar ao centro da Terra como nós estamos.
ok? Centro, entre aspas, né? Ligado à superfície. A Lua está caindo sobre a Terra o tempo todo. Só que ela está numa velocidade tentando escapar da Terra. Ela está a 3.800 quilômetros, se eu não me engano. Ela está a 3.800 quilômetros de velocidade, né? Caindo. Imagina só, quando você pega uma melancia e leva no topo de um prédio e solta ela, é diferente de você jogar uma pena. A melancia vai cair muito mais rápido. Imagina a massa da Lua caindo sobre a Terra. É a velocidade que ela está. Só que a velocidade que ela está é na vertical. Não é, desculpa, é na horizontal, não é na vertical. Então ela está caindo, tá? Ela está tentando fugir da Terra, só que ela automaticamente quem puxa ela é a gravidade. Então automaticamente ela está em órbita porque a velocidade que ela está não permite que ela caia no centro, porque ela está tentando fugir, e se ela tivesse mais rápida do que está, ela poderia fugir para o universo. Mas não, então ela está em órbita. E o ser humano percebeu isso desde lá de Galileu Galilei. A partir daquele microscópio que ele fez, telescópio, na realidade, que ele fez com uma lente de 3 centímetros. Hoje nós temos lentes de 10 metros, 15 metros. Lentes, tá? Imagina uma lente de 10 metros, ok? Uma lente de 3 centímetros, ele conseguiu ver o universo. Ele conseguiu perceber que alguns corpos orbitavam outros corpos, né? Como as luas de Júpiter. 4 luas que orbitam Júpiter. Então, a Lua orbita a Terra. Então, ela está rodando na Terra. Nada está parado. Então, a Lua está a 3.800 quilômetros e a Terra, se eu não me engano, ela está a 107 mil quilômetros orbitando o Sol. Existe um corpo maior que é o Sol. E a Terra está caindo sobre o Sol. Só que a velocidade que ela está não permite, porque ela está tentando, mais ou menos, a velocidade dela é como se ela estivesse tentando escapar, só que a gravidade do Sol puxa ela para baixo. Então é como se a Terra estivesse caindo no Sol, e aí ela tem que orbitar, ela fica rodando sobre o Sol, e a Lua rodando sobre a Terra. A Lua e a Terra estão caindo no Sol. Só que a Lua, além de estar caindo no Sol, ela também tem a gravidade da Terra. Então ela está ligada à Terra. Se eu não me engano, a força da gravidade da Terra vai até 1,5 milhão de quilômetros. E a Lua está a 400 mil quilômetros da Terra. Então ela está muito mais da metade, quer dizer, menos da metade, aliás, para cair na Terra. Só que a velocidade dela não permite, ela entra em órbita. Aí o ser humano observou isso a partir do Galileu Galilei, e aí ele falou, pô, a gente pode fazer muito mais, né? A gente pode, quer dizer, a gente pode aproveitar isso. E a tecnologia atual e as coisas atuais, o que fizeram? Colocaram o quê? Lá em cima, um satélite. Colocaram lá um satélite GPS, outros tipos de satélite, né? Colocaram lá, por exemplo, a estação espacial, em órbita, sem necessidade de energia, sem necessidade de combustível, sem necessidade de nada. Mas por que fica parado lá em cima? Porque lá não tem gravidade? Não, lá tem gravidade. E só que é o seguinte, tudo que está lá em cima está caindo sobre a Terra. Só que, como que eu posso dizer? Com uma força motriz, né, com o motor, elas jogaram, por exemplo, vamos pegar a estação espacial. Jogaram a estação espacial para escapar da Terra numa velocidade de 22 mil km por hora, se eu não me engano. Enfim, né? O objetivo não é esse da aula, mas só para você entender. E eles fizeram a estação espacial correr na horizontal para fugir da Terra, só que numa velocidade que ela não consegue fugir. Então ela vem e tá caindo o tempo todo. Por exemplo, se ela estiver no topo, ela tá caindo. Se ela estiver na lateral, ela continua caindo. Se ela estiver embaixo, ela continua caindo. Por quê? Porque a lei da gravidade é a Terra. Independente se ela tá aqui, se tá aqui, a lei da gravidade puxa para o centro, ok? Por isso que a Terra é redonda, tá? Existem pessoas que falam que a Terra é plana, né? Mas não teria sentido, né? Nenhuma força científica não teria sentido, por exemplo, o satélite estar lá em cima. Então, por que que o satélite não cai? Porque ele está em órbita. Ele, para você ter uma noção, ele dá 7 voltas sobre a Terra em um dia, tá? 7, eu acho que é 7. Depois você pesquisa aí. Ele dá o quê? Ele vê o pôr do sol 7 vezes. Por isso que ela não cai, porque ela está o tempo todo. Ai, mas o que você explica, Fernando, das pessoas que estão flutuando lá dentro? Elas estão flutuando porque elas estão caindo, ok? Se você tiver, por exemplo, dentro de um carro e jogar o carro lá de cima, você vai ficar leve dentro do carro. Você vai por quê? Porque você e o carro estão caindo. É mais ou menos isso que acontece. Então, o ser humano, ele analisou tudo isso lá de cima, ele analisou como que a Lua funcionava e falou assim, poxa, eu posso colocar algo próximo também. E aí, obviamente, tem uma fórmula, né? Massa vezes distância, vezes, né, curvatura da Terra e etc. E a velocidade é x, beleza? E ele está lá, rodando, tentando escapar do universo e ao mesmo tempo caindo no universo, né? Se ele diminuir a velocidade, ele pode entrar numa curva, né, para iniciar a queda dele. Só que quando isso acontece, os astronautas, enfim, a ciência vai lá e, ó, liga o motor, coloca mais 1.000 km por hora. Então ele aumenta a velocidade até continuar em órbita. A Lua não precisa disso. A Lua já funciona isso há milhares. E quem fez a Lua? Né? Resumindo, por que que a Lua ela não precisa de nada que aumente a velocidade dela ou diminua, né, para ela não cair nem escapar do universo? Isso daí você já sabe a explicação, né? Então, resumindo, a evolução suprema do ser por decisão da ação, né? Por decisão e ação. A coerência entre alma, espírito, corpo, cérebro e mente. Isso é a neurotenacidade. A neurotenacidade é toda essa coerência, é entender todo esse poder
A ciência, ela decidiu sair, né, vamos colocar assim, do guarda-chuva da teologia, porque ela achou que ela era suficiente, ou por birra, ou por, sei lá, brigas e etc. Isso daí, coisas internas. Mas ela não podia sair do conhecimento espiritual, ela não poderia ignorar a essência do ser. Porque existem coisas que ela não consegue prever. Existem coisas que ela não consegue ver. Né? A ciência ela foi tão profunda que nós temos vários tipos de luzes. Né? A luz que nós vemos é, se eu não me engano, a frequência de 350 trilhões de hertz até 700 trilhões de hertz. Essa é a luz que nós enxergamos. Mas as luzes abaixo dessa vibração ou acima dessa vibração a gente não vê. E existem luzes que ela passa pelo átomo. Ela passa pelo átomo, ela passa por uma parede e a gente não sabe disso. Ou seja, que luz que é essa? Fernanda, a luz do rádio. Rádio é uma frequência, é uma vibração e é conhecido como luz. Tá? Então a luz do rádio ela consegue passar e você consegue assistir uma TV, ouvir um rádio. Aquelas ondas, né? Olha bem aonde o ser humano chegou. Ele percebeu que as ondas tinham umas vibrações e eles conseguiram colocar dados nessa vibração. Lá, sabe o código de Morse? Código Morse. É um código simples, né? Que você entende a quantidade de batida, pega uma letra e você vai formando a palavra. Computador é tudo 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, não é assim? O código, no caso, dados. Então, praticamente, os dados que trafegam sobre essa onda, sobre essa vibração, foram programados para vibrar de uma forma que chegasse dados até nós. Loucura, não é? Mas isso o ser humano que inventou? Não, isso nasceu desde a época lá do estudo do universo, as luzes, como que elas funcionavam, luzes que somente equipamentos vê e etc. Então, resumindo, a evolução do ser, ou a ciência e todo esse conhecimento tem que fazer da gente seres mais vorazes, mais fortes, mais nervosos, para que a gente venha realmente a fazer com que aconteça em nossa vida o que nós nascemos para ter, para ser, para fazer, ok? Então, nós nascemos para quê? Para evolução. Então, tem que evoluir, tem que acontecer. O ser neurotenaz é isso. Ele é uma pessoa que não olha para a dificuldade. Pelo contrário, ele recebe a dificuldade. Ele sente a dificuldade. Mas ele sabe que aquilo não pode fazer com que ele venha se abalar. Aquilo não é algo que traz, né, uma necessidade de, eu preciso agora, enfim, fugir, eu preciso correr. Não, ele permanece. Ele sabe que aquilo ali é passageiro, até porque tudo no universo é passageiro. Tudo é temporário. Então, resumindo, ele sempre está com o pé no chão. E a dificuldade do dia, se tiver que chorar, ele chora. Mas ele fala, amanhã vai ser melhor, entendeu? Amanhã, as forças que regem esse universo vai mudar. Elas vão, né, fazer com que o que era ruim hoje vai ser melhor amanhã e acabou. E ele crê que existe alguém que está observando tudo. Né? Esse alguém que não simplesmente olhou para o planeta e, deixa pra lá. Não, ele controla tudo, né? Pode ver, tudo que você deixa jogado dá bicho, dá problema, estraga, não é assim? Então, agora, né, existe um observador por trás de tudo isso. É por isso que o universo evoluiu. E cada dia tem coisas novas. Ou seja, o universo continua expandindo. É mais ou menos assim, ó. A Lua orbita a Terra, por quê? Porque ela não está parada, ela está o tempo todo em movimento. A Terra orbita o Sol orbita, enfim, outra estrela maior, ou o centro do universo, da nossa constelação. A nossa constelação orbita outra coisa. E tudo está em movimento. Nada está parado. Tudo está andando para frente. Ou seja, da forma que foi projetado. E o ser humano? O ser humano foi projetado para a prosperidade. Ele foi projetado para a evolução, né? Segundo a ciência, esses tempos atrás aí, o vídeo está ficando longo, mas quem quer conhecimento, assiste, né? Segundo a ciência, o espermatozoide antigamente, na cabeça da ciência, né, na visão da ciência, ele corria mais rápido e chegava no óvulo, né? Mas não. É o contrário. É o óvulo que escolhe o espermatozoide, né? Então tem vários espermatozoides ali, tudo querendo entrar e o óvulo ele abre para um só. Acabou. Ou seja, a ciência evolui. E a gente tem que aproveitar a ciência. Porém, não podemos esquecer do ser. Porque o ser, ele necessita de algo muito maior que não pode ser finito. Não é com conhecimento básico que você vai ser feliz. Não é com matéria, não é com algo formado por átomos que vai fazer você feliz. Existe algo que a ciência não descobriu ainda, que é a frequência espiritual. Ela não conseguiu decifrar isso ainda. Por isso, para a ciência, né, a alma não existe. Né? A essência do ser não existe. Somos para a ciência relatórios. Relatórios de hormônio. Por que você está triste? É porque está faltando hormônio tal. Tó para você aqui, ó, toma esse hormônio aqui. E aí você toma o hormônio. Resolve? Não resolve, nunca vai resolver. Né? Por quê? Porque nós somos algo muito maior que o corpo. Nós estamos de passagem aqui nesse mundo e ninguém ficou, concorda? Ninguém ficou para contar. Para falar o seguinte, ó, não, é possível ficar aqui. A ciência tenta descobrir. Inclusive, a ciência tenta descobrir como uma forma do homem ter mais proveito do dia, mas não, ele se desliga por 8 horas e acabou, ponto final. Nesse se desligar, ele deixa de existir. Você tem consciência do que é isso? Tem consciência que o ser humano se rende à espiritualidade, ao mundo espiritual?
O homem se rende a isso. E ponto final. Acabou. E queira acreditar que sim, queira acreditar não, problema é de quem não acredita, né? O homem, ele gira em torno da vida espiritual. Por quê? Porque ele é espiritual, né? O fato dele ter um corpo hoje não significa dizer que ele vai ter para sempre. Ou seja, vai acabar. A força que avança mesmo sem motivação, ainda falando da neurotenacidade, né? A força que avança sem motivação. O homem, quando ele entende que a evolução depende dele entender que vai acontecer. Ele só precisa ter calma. Ele só precisa ter paciência. Ele só precisa continuar construindo. É como se ele tivesse detectado, ou melhor, definido, né, que existe um mínimo. O mínimo ele precisa fazer. Então ele está triste, ele continua fazendo o mínimo. O dia que ele estiver muito feliz, ele faz mais, mas o dia que ele está triste, ele não para. Ele não desiste, ele não chuta o balde. Ele não entra em parafuso. Ele não aceita uma proposta que pode prejudicar a família dele, prejudicar a vida dele. Não, ele continua fazendo o mínimo. Se for muito mal o dia, porque existe o dia mal, se for muito mal o dia, então ele para tudo, não faz besteira, mas ele fala: vou assistir uma Netflix. Claro, tem que tomar cuidado para que isso não se torne um hábito. Mas isso já aconteceu comigo. Não, quer saber? Tá pesado demais. Vou assistir uma Netflix. Vou sentar no sofá, que se exploda tudo. E amanhã eu faço o dobro do que eu tinha que fazer hoje. Porque amanhã eu sei que vai ser melhor. E é assim. É assim que o homem neurotenaz, ele vive, sabendo que tudo está sob o controle de alguém que observa, de algo maior, o criador de todas as coisas. A inevitabilidade criada pela neurotenacidade é inevitável que você vai avançar, é inevitável que você vai crescer, é inevitável que você vai prosperar, é inevitável que a vida vai continuar caminhando, queira sim, queira não. Eu me lembro que, para tirar o alvará da minha casa, eu tive que plantar, minha casa é uma casa de esquina, então eu tive que plantar algumas árvores, né? Só que o objetivo, porque dentro da minha casa já tem coqueiro, já tem um monte de coisa, não precisa, mas a prefeitura obriga que na calçada tem que ter. E eu plantei. E, obviamente, que era só para tirar o alvará, porque eu já tinha verde o suficiente, eu não precisava daquilo. Só que uma regra ignorante fez com que eu plantasse na calçada, né? E condomínio, você sabe, já tem. A minha casa ela fica de frente com um muro, né? Que dá para uma avenida. Então ali já tem um monte de árvore, não há necessidade nenhuma. Eu coloquei e esqueci de tirar uma árvore, num lugar que não poderia ter, mas, enfim, tinha que ficar ali para tirar o alvará. Não era uma árvore tipo um flamboyão, uma árvore frutífera, não, era uma árvore matão mesmo, né? Esqueci ela por 6 meses. Quando eu fui ver, ela estava do tamanho do fio já. Tava lá em cima. Ou seja, ela seguiu o curso natural dela. Ela não pediu permissão. Ela não perguntou se podia. Não, o universo foi feito para isso. Ela seguiu. Nós temos que seguir também. Nosso curso natural é prosperar. Ah, mas é fácil falar o que eu estou vivendo agora. Mas é isso que eu estou falando. O que você está vivendo agora faz parte. Você está numa guerra e na guerra você tem que guerrear. Você não tem que se desesperar. Imagina um profissional enfim, uma pessoa que foi escolhida para estar na guerra e está tendo uma guerra no país dela. E aí tem vários amigos, ela se alistou, tem vários amigos ali, e de repente o amigo do lado recebe um tiro, cai no chão morto, e aí ele joga a arma para cima e sai correndo, chorando, gritando, tipo, pô, não sabia que era assim. Não, ele sabe, guerra é guerra, ele sabe, entendeu? Ele, a hora que ele vê, meu, ele já agacha, já se protege, ele já e tenta abater o oponente. É assim, a guerra é guerra, ok? Não tem que ter surpresa, né? Então, eu tô destruído, tô desanimado, a minha vida acabou. Não, a tua vida, ela está assim, mas ela não é assim. Na realidade, existe uma evolução e um cuidado por trás. Né? O que você está fazendo? Aí entra o conhecimento, ok? E entra o que a gente está ensinando para vocês. Enfim, o neurotenaz é isso. Ele sabe que todo momento existe possibilidade de evolução. E aqui, ó, porque as pessoas diferentes têm resultados diferentes, né? Aqui, estruturas internas produzem destinos diferentes. Simples, né? Existem pessoas que foram treinadas para aquilo. Se você pegar uma pessoa que nunca correu e colocar numa maratona e pegar uma preparada, quem vai ganhar? Obviamente que é aquela que está preparada. Por quê? Porque ela tem conhecimento, ela tem técnica, ela tem estrutura, né? Ela tem fibras no corpo dela que permite ela correr 42 quilômetros e etc. Ou seja, existem pessoas que elas passam por situações, mas elas estão preparadas para aquilo, ok? Estruturas internas produzem destinos diferentes. Quando fala estruturas internas, todo mundo tem o cérebro, tem a alma, todo mundo sabe que todo mundo é igual, ok? Ah, mas o fulano nasceu com sorte. Pessoal, quem é suscetível de sorte também é de azar. Você não tem que esperar sorte nenhuma, ok? Você não tem que esperar a sorte fazer algo por você. Você tem que fazer a sua parte. O futuro, ele só vai te beneficiar. Os dias, eles vão caminhar para te beneficiar. O tempo te beneficia. Os dias te beneficiam. Ah, mas até hoje eu vivi e nunca vi isso que você está falando. Sempre, onde eu coloco a mão dá errado, o que eu faço dá errado, porque a sua mente está voltada para isso, para a escassez, para o problema. Se você começar a objetivar coisas boas e esperar coisas boas, pode até ser que algumas ruins vão acontecer, mas você não se preocupa com elas, porque as ruins vão fazer você evoluir. Existem pessoas que com ruins, com as situações ruins, ela evolui, ela aprende, ela cresce.
E ela não passa mais por aquilo. Mas existem pessoas que choram, se desesperam, e elas esperam mais vezes aquilo. Aí ela fala, pô, quer ver? Vai acontecer de novo, quer ver? Não vai acontecer de novo porque você está preparado para aquilo. E se acontecer, você vai se fortalecer mais ainda. E é assim. A forma que você vê, a forma que você enxerga, a forma que você projeta o seu futuro, a positividade que você olha para frente. E quando eu falo de pensar positivo, de determinar coisas boas, eu não estou falando de filosofia de homens, não. Não estou falando de, como que chama? Aquela filosofia que você agradece, 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 mesmo pelas coisas ruins. Não. Quando acontecer uma coisa ruim, você não agradece. Você tem que aprender com aquilo. Você agradece a quem? Ah, obrigado por esse dia que me arrebentou todinho. A quem que você está agradecendo? Entendeu? Lei da gratidão, né? Tem lá a lei da atração. A pessoa pega uma tampa de panela e fica lá dirigindo a Ferrari dela e logo a Ferrari vai chegar na garagem dela. Não é assim que funciona. Essas leis, entendeu? De positivismo, de exaltação, isso traz ali um certo tipo de, sabe, euforia e tal, mas isso não muda. O que muda é você conhecer a verdade, é conhecer quem está por trás, o que está por trás, né? O que realmente muda a vida de um ser humano, né? Então, esse positivismo é você saber, você nasceu para evolução. Só de você ter esse pensamento, esse mindset, você já está guardando coisas boas. Veio coisa ruim, não tem problema. Vou evoluir, vou crescer. É assim, porque o básico eu estou tendo. Eu pergunto, o ser humano precisa de muito? Não precisa. Então você está aí, nesse momento, você tem um arroz e tem um ovo, você tem sua família do lado, você tem condição de respirar, tem um teto, você está até com internet assistindo isso daqui. Eu pergunto, você é um ser que já tem praticamente tudo. Só falta algumas coisinhas. E essas coisinhas são as coisinhas materiais que você se preocupa. Dá para entender? Ah, Fernando, mas tá zoando, né? O tanto que é difícil prosperar, você tá falando que isso é coisinha? Para e pensa. Vamos embora desse mundo que é material. A nossa alma precisa do cérebro, como que eu já te expliquei, para viver no mundo material, mas todo mundo vai partir daqui. E a alma vai passar a viver em outra instância, ok? Em outro universo, que é o universo próprio para ela. E existe uma eternidade por trás disso. É o que conta o livro científico da teologia, ok? Pensa, eu pergunto, o que é mais. Como que eu posso fazer a pergunta certa? O que é mais caro que isso? O que vale mais do que isso? Veja que você, se você estiver fazendo o que é o certo, né, você vai herdar tudo isso. Veja que isso não tem preço que pague. Não tem nada que pague isso. Porque a eternidade, ainda mais da forma que fala lá na Bíblia, né, que as ruas serão de ouro. Ou seja, se aqui o ouro, as pessoas se matam por ele, lá vai estar na rua. O que que você faz na rua? Você pisou no cocô do cachorro. Você vai lá e esfrega isso na rua. Nem na tua calçada você faz isso, você faz na rua. E lá o ouro está na rua. Ou seja, existem coisas muito mais preciosas lá, né? O ouro é algo descartável. Então, se você conseguir compreender o que está por trás disso, você vai perceber que as coisas materiais, a lata que enferruja, né? O papel que ele acaba perecendo, enfim, tudo que existe nesse mundo aqui é pequeno demais. O que é mais precioso você já tem, né? Só o ser humano que chega lá no fundo de uma cela, né, que consegue entender que aquele arrozinho com ovo que ele reclamava porque ele queria uma picanha, aquele arrozinho com ovo era o suficiente para ele ser feliz e não sabia, tá certo? E 8, o nascimento da neurotenacidade, o ponto da mudança, né? O momento em que a alma assume o comando nasce aqui. A neurotenacidade nasce no momento em que você fala assim, ó, não vou reclamar mais, não vou me preocupar se a vida tá ruim, se não tá, se aconteceu algo difícil, se aconteceu algo, enfim, que me prejudicou. Não. Agora a minha vida é uma vida de evolução. Eu vou sentir cada sentimento. Não estou falando que você vai sentir a tristeza e ficar enaltecendo ela, não. Você vai sentir e você vai perceber o que é a tristeza e como eu faço para não chegar nela, né? Ah, mas quando eu estou num estado de depressão, eu não consigo pensar em nada. Você consegue. Vai chegar um momento em que você vai ter lucidez para pensar e para decidir coisas pequenas, até que essas coisas pequenas se tornem um pouco maiores e um pouco maiores. Por exemplo, se você pegar uma pessoa, vamos pegar o Elon Musk, as decisões que ele precisa tomar hoje são decisões de bilhões, são decisões que só ele pode tomar. Por mais que tenha uma pessoa formada, estudada do lado dele, ele pode até pedir opiniões para essas pessoas, mas elas não têm condição de decidir o que ele tem que decidir. Coisas grandes. Mas ele não começou assim. Ele começou decidindo coisas pequenas. Então, no fundo do poço, lá no buraco, na qual você está totalmente mergulhado, sabe, cheio de problemas, nesse momento ali, você vai tomar pequenas decisões que vai fazer a sua alma dar um salto e formar uma mente mais forte e um cérebro mais resiliente, ok? Aí começa a neurotenacidade. A ruptura com o passado e o fim das negociações internas. Ou seja, o passado que antes gritava na tua cabeça, ou de repente a ansiedade do futuro, né?
isso daí não vai mais ter força de voto, não vai mais mudar a necessidade do seu corpo. A ansiedade vai ser provocada por hormônios, o cérebro preocupado, a alma não vendo situações, possibilidades. Você não precisa ver nada. Você não precisa ver nada, você só tem que ter certeza. Por quê? Porque foi criado assim. Porque foi criado todas as forças do universo que já existem para a evolução, também existe na sua vida. Já foi criado assim. Você não precisa sentir. Você não precisa ficar repetindo números, né? Numerologia, lei da atração, lei da gratidão. Não, foi criado para isso, né? Você foi criado para a evolução, ok? Então, você precisa precisa romper, sabe? Essa preocupação, essa ansiedade. Chuta o balde. Se existem pessoas à sua volta que querem, que cobram você, que pressionam você, chega nelas e fala assim, ó, vem cá, vamos crescer junto, vai dar certo, calma, tenha paciência, esposa, tenha paciência, vamos evoluir, nascemos para isso. E é assim, ok? É assim. A ambição saudável como identidade, né? Obviamente que quando você começar a ter essa paciência, a ter essa mentalidade, você vai entender que se você nasceu para evoluir, se você nasceu para crescer, então existe aí uma necessidade de ambição. Existe pessoa que fala assim, não, eu só quero um quarto para poder deitar e um arroz para poder comer e mais nada. Não quero trabalhar, não quero viver, não quero. Essa pessoa ela é egoísta. Porque se ela vive assim, a vida inteira ela não vai ter ajudado ninguém, ela não vai ter evoluído com ninguém, ela não vai ter ajudado no caso, feito parte da vida, da evolução, da salvação, sabe? Da vida de ninguém. Isso é péssimo, ok? Isso é péssimo. É uma pessoa egoísta que está pensando somente nela, no sono dela, né? Enfim, no travesseiro dela. E pessoas assim, elas não crescem, né? Em sentido nenhum. E isso traz muitos malefícios para ela, né? Porque a evolução dela é zero. E nós nascemos para evolução. E o que não nasce, o que não faz a correria para evoluir, o que é que acontece? Hã? O que a água parada acontece com ela? Não vira bicho, não vira? Dá bicho? Não dá. Da mesma forma o ser humano. Nós nascemos para movimento. O universo se movimenta, tudo se movimenta. A prosperidade como consequência inevitável, né? Como eu disse, tudo que eu falei aqui foi em prol disso. A prosperidade, ela é uma consequência. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, né? O que você é dentro, na alma, reflete para fora. As coisas são atraídas por isso. As pessoas olham para você e falam assim, você tem um brilho diferente. E automaticamente essas pessoas falam assim, eu tenho mais vontade de ficar perto de você. Do seu lado eu me sinto melhor, eu me sinto feliz. E elas vêm buscar conselhos, vêm pedir coisas, vêm pedir, enfim, uma orientação, não é assim? Por quê? Porque você está cheio de, sabe, de positividade, né? Você é uma pessoa diferente. Automaticamente você está cumprindo o papel do universo de prosperidade. E não são só as pessoas que correm atrás de você, mas as bênçãos, a matéria, tudo que está no universo. Se você parar para pensar, você é o centro de tudo, né? Você é o centro de tudo, né? Tudo surge ou tudo existe por conta da forma que você vê. Se você deixa de existir, tudo deixa de existir. Então você é o centro, você é o protagonista da sua vida. Essa é a ideia. A ideia é você ser o protagonista. Agora, a forma que você pensa e a forma que você busca a evolução é o que define o nome, o título da sua vida, do seu filme. Agora, ser neurotenaz é uma necessidade do ser humano. Enfim, chegamos ao fim. Nós vamos falar muito mais na aula 2. São 8 aulas, tá? Em que você vai evoluir, que você vai crescer. A ideia aqui é fazer você ter uma visão diferente de mundo, de universo, de grandeza, de crescimento, de prosperidade. A ideia aqui é você se tornar de fato. O nome do curso é Neurotenaz, ou Neurotenacidade. É fazer de fato você se tornar um neurotenaz. Uma pessoa que não para. Uma pessoa imparável. Beleza? Pessoal, um abraço a todos e até a próxima aula.